Muito bem. Olá, vamos dar Hello! nossa live, esse encontro, para a gente falar de um tema muito importante, né, sobre a violência doméstica. E aqui, né, nossa querida convidada, Amanda, gostaria que ela se apresentasse um pouquinho, né, contasse um pouquinho da sua carreira, enfim, do seu conhecimento. E estamos aqui nós, né, eu e o Heitor, na parte mais terapêutica, psicológica, falar um pouquinho mais desse lado. Mas, Amanda, se apresente também, né? Falar uma coisinha? Não, vamos lá, deixar a Amanda falar primeiro. Rapidamente, meu nome é Amanda, eu sou advogada, sou mãe, sou mulher, estudante, sempre estudando, né? E eu conheço a violência doméstica, seja sob o ponto de vista técnico, seja sob o ponto de vista pessoal, seja no enfrentamento aí enquanto mulher advogada, e seja na condição de mulher, né? Já fui casada, enfim, demoraram alguns bons anos para que eu me reconhecesse também na condição de sujeito passivo, né? E eu acho que foi um ponto importante para que eu conseguisse me fortalecer e pudesse dizer, acho que no momento que a gente diz que a gente também já foi parte, a gente encoraja outras pessoas a terem a força necessária para poder sentir essa empatia, né, e dizer, poxa, estou no caminho, é isso, estou aqui, para quem quiser, eu decidi que eu quero falar para público não jurídico, então a minha conversa com vocês é essa. Muito bom. Bom, vou me apresentar também, né? Apesar de a gente colocar esse vídeo depois no nosso canal, mas vai ficar disponível. Eu sou Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta. Eu comecei a minha carreira de atendimento atendendo casais, ou seja, é uma área que eu gosto demais, assim, porque a minha missão de vida, eu digo que é ajudar as pessoas a terem mais maturidade emocional. E o tema da violência doméstica, ele traz muito a imaturidade emocional. Está na raiz da violência doméstica, uma imaturidade emocional dos dois lados. E que dá para tratar, dá para acolher e transformar tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. E aí eu, como homem, né, que acaba no tema violência doméstica, às vezes ficando muito marcada a posição do homem, eu estou aqui na live hoje para trazer essa consciência de como é importante o homem se cuidar, se olhar, e às vezes também estimulado pela mulher, ou a mulher também se cuidar e se olhar, às vezes estimulada por uma situação até crítica da violência doméstica. Então, quando a Vanessa e a Amanda trouxeram essa ideia de fazer uma live sobre esse tema, eu falei, é uma grande oportunidade de mostrar como a terapia vai na raiz do problema. Porque se você não vai na raiz emocional do problema, às vezes a mulher se livra de uma situação de violência e cai em outra, porque a raiz ainda não foi mudada. Então, o meu papel aqui vai ser ajudar a trazer um pouquinho esse lugar da terapia, focando muito no equilíbrio ou desequilíbrio que existe na relação homem-mulher. Então, é importante também, assim, me apresentar também. Eu sou a Vanessa, eu trabalho também como psicoterapeuta. Conheço a Amanda há muitos anos, não vou entregar a idade. Então, é uma pessoa, assim, que eu acompanho o trabalho dela e eu acho que tem muito a agregar essa união de trazer o olhar terapêutico, mas também trazer o olhar jurídico, porque existem, a gente vai falar um pouquinho, né, a gente vai dar início já agora, falando um pouco dos ciclos, começar a entender o que é violência doméstica, e eu gostaria que a Amanda começasse a trazer um pouco desse contexto, nesse olhar mais jurídico também, e nós vamos fazendo essa conversa e trazendo os pontos na parte terapêutica. Como eu disse lá na minha apresentação, meu objetivo é falar para um público não jurídico. Então, eu espero que essa live possa depois, né, esse vídeo possa alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis para que elas se sintam encorajadas a deixar de viver num ambiente tóxico. E o que eu quero dizer para quem for nos ouvir é que sim, você pode deixar de viver nesse ambiente,
por mais tortuoso, difícil e doloroso emocionalmente que seja romper ciclos, mesmo que tóxicos, sim, é possível, sim, você está num país em que a legislação te protege, você só precisa encontrar as pessoas que estejam verdadeiramente dispostas a fazer isso por vocês. A gente tem um instrumento jurídico, uma lei, que é um primor, é uma coisa maravilhosa. A Lei Maria da Penha é muito boa, né? Infelizmente, como qualquer situação que é feita aí de maneira para uma universalidade de pessoas, em cada caso a gente tem fatos que acabam sendo distorcidos, enfim. Mas o que eu quero dizer com esse elogio que eu faço à Lei Maria da Penha? Ela é fruto de pessoas que viveram isso, a própria mulher que deu ensejo a isso, que é a Maria da Penha. Ela foi uma mulher agredida em muitos momentos, e essa agressão não começou de maneira física. A Maria da Penha quase morreu mais de uma vez, por conta das agressões que ela sofria do companheiro, do esposo dela à época. Ela denunciava e não tinha, naquele momento, a proteção do Estado, né? Quando eu digo Estado, o governo, que hoje a gente tem, né? Que hoje as pessoas, as mulheres têm. A violência doméstica, aqui a gente vai falar mais sobre casais, né? Sobre as uniões afetivas. Ela também se estende, acho que a gente depois pode falar num outro momento, para quem tiver dúvida, tem aí os canais, as redes sociais, podem entrar em contato com a gente, mas ela se estende também às convivências familiares, ok? Mas falando sobre casais, que é o nosso objetivo aqui, uma das coisas que eu sempre digo é que quando ela se transforma em física, ela já passou por outras fases, né? Dividindo em 3 fases, que é uma classificação aí mais genérica, ela começa com aquela falta de respeito, que a gente fica um pouco em dúvida se é simplesmente uma brincadeirinha, se ele simplesmente está... eu vou usar ele porque eu sou mulher heterossexual, mas enfim, se ele está só passando do limite um pouquinho, se ele está um pouco nervoso, a gente começa a identificar que ali é um ambiente tóxico e violento quando não existe mais um respeito que, por exemplo, você teria ao conviver com uma mulher que você não desenvolve uma relação afetiva, né? Que essa intimidade da conjugalidade, que é o nome técnico para dizer de pessoas que coabitam, e aí sob a égide de uma relação familiar, você não trataria uma mulher que não fosse sua companheira, sua esposa daquela maneira, porque você não se sente na liberdade, né, de poder comunicar-se com uma mulher daquela forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele está nervoso, ele vai te xingar. Sua isso, sua aquilo, inferno, faça isso, faça aquilo. Esse é um momento de tensão, né? Você começa, aquela ruptura da figura, não do príncipe encantado, mas daquela figura de admiração que você tem pelo seu companheiro, e você começa a ver lá um lado dele. Eu costumo receber muito o seguinte relato: ele mudou, nossa, ele se transformou, ele está muito, ele está diferente, está acontecendo alguma coisa, né? Tá mesmo, ele tá te desrespeitando. É isso que está acontecendo. Essa é uma das fases em que, infelizmente, a gente tem o menor número de... você não vê com tanta frequência, melhor eu dizer assim, porque não existe... Eu não estou me lastreando em nenhuma pesquisa. Mas não é muito comum, quando você vai fazer um atendimento de violência doméstica, o relato com fundamento nessa primeira fase. Infelizmente, a gente espera muito, a gente espera a agressão ficar física, a ameaça se concretizar, a gente espera uma garrafa jogada contra o corpo, a gente espera uma tentativa de enforcamento, de estrangulamento, um tapa, um beliscão, um puxão de cabelo, um chute, um empurrão da escada, andar com o carro e jogar você para fora do carro,
a gente espera esse limite para dizer que a violência doméstica aconteceu, para denunciar, para ir lá e tomar as medidas necessárias. A gente não precisa esperar tudo isso, né? A gente pode denunciar já na primeira fase. E quando essa primeira fase acontece, qual é a importância da procura aqui, né? Esse é o nosso objetivo, de falar sobre a questão terapêutica. Porque nessa primeira fase as coisas ainda têm um pouco de reversibilidade. Ninguém está dizendo que você tem que continuar com o teu companheiro agressor, não é isso. Mas a gente está dizendo que os danos que estão sendo causados a você talvez sejam mais fáceis de reverter, de que você se reconstrua e consiga voltar a ter uma vida saudável, do que quando você vai para a próxima. Mas o que eu quero dizer? Que tipo de violência acontece na primeira fase? Normalmente, acontecem as violências de cunho psicológico, moral, e pode acontecer a violência financeira ou patrimonial. Que violências são essas? A psicológica é onde ele te desrespeita, te desmoraliza, ele pode fazer isso publicamente, mas normalmente a violência psicológica ela acontece, ela é uma violência dos bastidores. Ela não acontece em público normalmente. Ela é aquela violência que acontece quando ele está sozinho com você. Então, ele vai te xingar, ele vai te humilhar, ele vai te desmoralizar, ele vai falar que você não presta, que você não sabe fazer isso, que você não sabe fazer aquilo, que você não sabe. Que dinheiro? Você vai embora como? Dinheiro não é teu, nada teu é aqui, nada do que tem aqui é teu, você não fez nada para colaborar com o patrimônio. Olha a violência patrimonial aí. Porque a maioria dos casamentos aqui no Brasil, eles acontecem pelo regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que aquele casal adquiriu após a constância do casamento é partilhado na proporção de 50%. Então, a mulher, muitas das vezes, ela colaborou. Ah, mas ela nunca trabalhou fora. Tá, e quem trabalhou em casa? Ela está colaborando, né? Se ele consegue, por exemplo, ter filhos e fica tranquilo porque esses filhos estão sendo cuidados pela sua companheira, pela sua esposa, pela mãe das crianças e não por uma babá, por exemplo, ou não por uma escolinha, é porque tem alguém deixando de trabalhar, né, para poder cuidar dessas crianças. Se essas crianças fazem atividades extracurriculares, se essas crianças vão ao pediatra, alguém está fazendo isso, alguém está deixando de trazer dinheiro para dentro de casa, para si mesmo ou para aquele núcleo familiar, para poder dispensar uma atenção àquelas pessoas que acabaram de chegar no mundo. Então, e isso não é remunerado, isso não é visto como um trabalho, né, como uma dispensa, que você está despendendo o seu tempo, você está investindo o seu tempo. E aí ele se aproveita dessa situação, fala que ele é o provedor, só que na hora que você fala, tá bom, mas eu tenho esse direito, ah não, esse patrimônio é meu, fui eu que sou o provedor de tudo aqui, você não é nada, né? Se não fosse eu, quem você seria? Isso é violência psicológica contra a mulher, né? Ofender essa mulher, seja em público, seja no privado, também é violência. Se eu xingo meu vizinho pode me processar por calúnia e difamação, né? Ou injúria, dependendo aí do tipo penal, de qual for o crime. Por que quando eu xingo a minha esposa não é calúnia, difamação ou injúria? É sim, é violência psicológica contra a mulher, né? É violência moral contra a mulher. Se eu quebro, por exemplo, né, um pertence de outra pessoa, de uma terceira pessoa, eu tenho que reparar esse bem. E por que quando eu pego e estou com raiva e quebro alguma coisa dessa mulher, eu não estou praticando violência patrimonial também contra ela? Então, isso tudo é violência. Isso tudo pode acontecer numa primeira fase, já caminhando para a segunda. Então, é muito legal que você faz que a terapia vai ajudar a responder, né? Por que que quando o marido xinga a mulher, não ocorre uma reação parecida quando um vizinho xinga outro? E aí, um dos temas que eu quero muito trazer, que é um binômio que a gente trabalha muito na linha terapêutica, que é o binômio agressividade e submissão como defesas emocionais. O que quer dizer isso? Lá, durante a nossa história de vida, quando a gente estava começando a ir para o mundo, a gente queria certas coisas ou sentia certas coisas, só que não tinha maturidade emocional e desenvolveu certas defesas.
uma das defesas muito comum para os homens, e aí não é todos os homens, mas tem muitos homens que até foram incentivados a essa defesa, é a defesa da agressividade. Para eu me provar homem, eu tenho que ser agressivo. Ah, se eu sou agressivo, eu sou homem. Ah, nossa, dizer que eu estou frágil? Não, de jeito nenhum. Eu uso, dizer que eu não sei o que eu estou sentindo, dizer que até que eu tenho sentimento, não. Para eu me mostrar homem, eu vou ser agressivo. E o mundo bate palma. Então, já se formou na psique desse homem a ideia de que a agressividade é uma solução possível para os problemas que ele está sentindo. Ao mesmo tempo, para muitas mulheres, a submissão foi ensinada como solução. Assim, não, papai está bravo, não fala nada, ele está bravo. E aí, ela assim, aprendeu, foi ensinada, de que se ela se submeter, resolve. Porque ela fez o que era previsto. Mas ela não está feliz com aquela situação. Aquela criança, aquela menina não está feliz. Mas foi tão ensinado que esse era o caminho, que isso ficou registrado como informação de solução do problema. Aí o que acontece? A mulher cresce, o homem cresce, e começa um namoro, começa a se aproximar. Está tudo bem, ninguém vai direto para essa solução. E o que faz disparar esse uso? O vínculo. À medida que o vínculo de uma relação aumenta, começa a tocar em núcleos desafiantes emocionalmente. E aí, quando você fala, dá para ver que você, Amanda, tem uma estabilidade, você já criou uma estabilidade para lidar com o seu emocional e fala assim, não, peraí, até aqui sim, até aqui não. Mas se a pessoa não fez esse trabalho de amadurecimento desse emocional, muitas vezes ela cai. Começou a tocar mais fundo no emocional dela, uma insegurança, às vezes o homem está inseguro, não sei lidar com essa coisa, essa mulher cheia de emoções que ela fala e eu não sei lidar. O que eu vou usar? A agressividade, para tentar parar isso. E a mulher que entra muitas vezes em medos, em angústias, etc., o que eu vou fazer? Vou cair na submissão. Estabelece-se um ciclo emocional que não vai dar certo, não vai. Mas, no fundo, as pessoas estão acreditando que aquilo é uma solução para o problema. Então, esse é um tópico que a gente tem que trabalhar muito em terapia, porque não tem a ver com este homem e esta mulher, né? Assim, a relação que está ali. Tem a ver com o registro de solução de problema de relacionamento que está embutido já desde mais cedo. Então, nessa fase 1, e é curioso, porque se a gente não cuida, até assim, as violências que vão acontecendo físicas, ou antes da física, financeira, psicológica, vão reforçando isso. Tem mulheres, inclusive, que vão até se submetem sexualmente aos homens, porque vem aquele turbilhão de violência, estão com medo e reforçam a submissão, inclusive sexual, entre marido e mulher. E o homem está tão desconectado do próprio emocional que está tendo uma relação sexual com uma mulher que não está conectada com ele, né? Não está vinculada, porque ela está com medo, ela está se submetendo. Mas ele acha que conseguiu, que está tudo ok, porque o ato sexual está acontecendo. E isso só piora a situação. Mas cada um acaba ficando naquela que a gente chama de pseudo-solução, a falsa solução. Mas a pessoa lá no fundo acha que está resolvendo. Sim, e é importante também, acrescentando, né, nessa fala, observar também a questão, por exemplo, da violência psicológica, muitas vezes pegando a questão da autoestima, que é uma questão que muitas vezes acaba essa situação de ficar ouvindo sempre várias coisas, ofensas, isso vai abalando a pessoa que está recebendo, no caso a mulher, por exemplo, ela recebendo isso constantemente, e muitas vezes no início tem essa questão assim, ela achar que isso é normal, por exemplo, um exemplo assim, a pessoa vai, você não vai sair com essa roupa porque essa roupa não está, enfim, não está de acordo.
E a pessoa achar, e ela falar isso para, por exemplo, outras pessoas, ele gosta de você, ele tem ciúmes, é uma prova de amor. Então, as pessoas, às vezes, em volta, validam certos comportamentos iniciais, porque, às vezes, no início, algumas situações já são mostradas, às vezes não precisa nem ter tanto vínculo, às vezes, mais profundo, porque o vínculo mais profundo já poderia chegar na questão da agressividade em si, mas outras fases, né, outras formas de violência já estão acontecendo. E vai sendo, entre aspas, aceita. Tudo bem, né? Ele só está com ciúmes, ele é assim mesmo, é o jeito dele. E outras falas também que eu acho importante, também do senso comum, que as pessoas falam muito em relação a relacionamentos, né? Então, muitas falas são ditas que você acha que é normal você estar naquela situação, muitas questões culturais, às vezes, até históricas, se a gente for ver a evolução, né, da violência, né, antes, como a mulher estava num relacionamento, num casamento, numa instituição de relacionamento, enfim, o quanto, às vezes, vem esses preconceitos e essas falas, né, que normalizando certos atos que já são uma violência, que vai denegrindo. Só que isso vai já somatizando na baixa autoestima dela, que, consequentemente, vai fazendo com que ela se submeta mais a situações que são totalmente inaceitáveis, né? E é interessante esse tema da autoestima, porque é um tema típico de terapia. Então, às vezes os amigos falam, não, melhora a sua autoestima. Não, você precisa se posicionar. Mas para a pessoa que tem uma fragilidade emocional, não adianta falar. A terapia tem base, tem fundamento para ajudar a pessoa a construir a autoestima. Então, é por isso que esse olhar mais terapêutico é um pilar fundamental. No nosso estudo foi ótimo conhecer mais da Lei Maria da Penha, é fundamental que ela exista, porque ajuda, inclusive, o terapeuta a dizer, olha, solução tem, opção você tem, existe lei, você não é impotente, porque muitas mulheres vêm com a ideia de ser impotente frente àquela situação. E a lei ajuda demais a deixar muito claro de que não é, Sim. Né? E existe também essa questão do senso comum, eu lembrei de uma fala, que muitas vezes fala assim, não adianta você ir na delegacia, porque eles não vão te ouvir. Então, tem às vezes, muitas falas que fazem com que a pessoa não vá no início tomar uma fala, não, imagina que eles vão levar a sério que você está sendo ofendida. Mas é aquela coisa, como você colocou como exemplo, se acontece isso fora do relacionamento, um vizinho faz isso, existe, a pessoa vai lá e processa, porque no relacionamento existem tantos tabus, existem tantas situaçõões que a pessoa não vai deixando levar, né? Vai deixando, e a autoestima também é uma questão que pega bastante, né? E ouvir, enfim, a falta de conhecimento, né? Também, que gera muito o senso comum ficar muito forte. Né? Uma coisa importante aí que você falou, que é uma frase coloquial, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Veja o que é um comportamento, né? Agora eu vou usar uma linguagem terapêutica, do senso comum. Vocês vão me corrigindo se eu disser alguma besteira. Hoje eu estava acompanhando a minha filha na aula particular de natação. Aí, em algum momento, ela escorregou, né? Eu estava do lado dela. Aí ela escorregou, eu vi que ela estava bem, ela já rapidamente se levantou, e a gente continuou. E tinha uma mãe do lado, ela olhou e fez assim, mas não aconteceu nada, né? Não se machucou. Olhei aquilo e falei, bom, se também tivesse acontecido, ela tem mãe, né? Que inclusive está do lado dela, e toma as providências necessárias. Eu sou mais bocuda, assim. Quando a gente está falando de uma criança, as pessoas do senso comum, a sociedade se mete. Uhum. Instante. O pessoal mete a mão na tua barriga. Está carregando uma criança, a pessoa te diz como é que você tem que amamentar em público. Ela diz se você pode ou não amamentar, tá? Ela diz o que é certo, o que é errado. Você está cuidando do teu filho. A pessoa está se metendo. Mas a tua
integridade física e psicológica está à prova, você está sendo humilhada, você está apanhando, você está sendo agredida diuturnamente, ele está te destruindo sob o ponto de vista emocional, mas não pode meter a colher. O que tem por detrás dessa fala? Tem o seguinte, tem um machismo que beira, assim, ó, uma coisa... mas você é machista. Gente, isso é desumano, isso é muito mais do que machismo, isso é desumanidade, porque tem um ser humano que está ali sofrendo, sendo submetido a uma situação vexatória, humilhante, degradante, inclusive colocando a integridade física às vezes à prova, muitas vezes à prova. Mas não, ele é proprietário ali daquele corpo feminino. Desculpa, cada indivíduo é proprietário de si, não sabe, vai ler a Constituição. Aqui no Brasil, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. São desiguais, mas não está dizendo que os gêneros são tratados como idênticos, têm os mesmos direitos e obrigações. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato dela ser uma mulher e estar diante de ou sob a égide, né, de um relacionamento, não é pressuposto para aquela outra pessoa se respeitar, desmoralizar, agredir. Não tem graça nenhuma um marido que puxa a mulher pelo braço. Isso é falta de respeito. Não tem graça nenhuma uma mulher que, quando entra uma terceira pessoa, você precisa baixar a cabeça. Isso não é bonito. Não é bonito você ficar com medo de passar um batom vermelho e talvez ele se sentir ameaçado, como disse o Heitor, e aí ele utilizar rapidamente aquele gatilho de eu preciso me impor ou eu não gostei disso, conflito, e o que eu uso para solucionar conflito? Agressividade. Opa, você pode até utilizar, mas alto lá, espera um pouquinho, tem um limite, tem um liame. Se eu estiver ultrapassando o limite, que é a individualidade do outro, existe lei para isso. Sobre a questão de, não vai adiantar ir à delegacia, né? Eu não gosto de ficar falando aqui o nome das pessoas, porque eu acho um pouco delicado, mas eu fui tão bem tratada por uma delegada na 5ª DDM, que no caso ela é a titular, quem tiver curiosidade, dá um Google lá, vocês vão ver. Eu fui tão bem tratada na condição de advogada, assessorando, assistindo a minha cliente. Eu recebi um tratamento tão humanitário, humanizado, respeitoso, técnico, que eu saí de lá falando assim para mim, olha, essa mulher tem que ser a presidente de todas as delegacias da mulher, ela tem que ser a delegada, diretora de todas as delegacias da mulher, porque não é simplesmente você conhecer a lei, é você ter a sensibilidade da aplicabilidade daquilo, é você dizer o seguinte, tá bem, quer fazer, né, um boletim de ocorrência, que é uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas que vêm se consultar. Eu não posso isoladamente dizer para você que você vai sair daqui com uma medida protetiva, que eu consigo para ti uma medida protetiva. A gente consegue ter uma ideia se os elementos necessários para concessão estão presentes, né? E financeiramente, você tem condições, ou você também é uma vítima sob o ponto de vista, ou você está na situação de dependente financeiramente dele? Eu acho que a melhor forma de combater a violência doméstica contra a mulher é, dentro de cada núcleo familiar, a gente incentivar as meninas a serem autossuficientes sob o ponto de vista econômico desde a tenra infância. As meninas precisam trabalhar, sim, elas precisam ter o sustento delas, sim, porque elas são indivíduos, né? Isso é bom, sob o ponto de vista emocional, isso é importantíssimo, porque isso é uma trava. Fala dessa delegada muito lúcida, né? Dizendo assim, quando você não é dependente economicamente, quando você já é responsável por toda aquela estrutura chamada lar, família, casa, né?
Retirar o agressor do lar é simplesmente retirar só mais um problema que ela tem que administrar. E a vida dela segue. Agora, quando você é dependente economicamente, que também é uma outra mentira, né? A gente acha que as mulheres que têm um padrão social um pouco mais alto, elas não são agredidas psicologicamente, fisicamente, sexualmente, moralmente, financeiramente. A gente acha que elas não são agredidas, são sim. É que elas se sentem acuadas e não se sentem legitimadas, tem vergonha mesmo, porque a sociedade não apoia, a família não apoia. Mas vai se separar dele para quê? O cara te dá tantas viagens internacionais por ano, anda de carrão. Então a minha vida significa o conforto material que eu posso ter? Né? Uma coisa horrorosa, e é o senso comum. E nisso, o que a gente vai fazendo enquanto sociedade, quando a gente não dá apoio, quando a gente legitima, né, esse tipo de atitude? A gente vai colocando essa mulher cada vez mais dentro do cenário da violência. A gente está empurrando e dizendo para ela que não vale a pena sair daquela relação tóxica que eu já citei aqui. Então, a importância do senso comum, a importância do inconsciente coletivo, de ao ver uma situação dessa, dizer assim, isso é horrível, é bizarro, de se incomodar na mesma proporção que a gente se incomoda quando vê uma criança solta na rua, sem um adulto responsável por ela, de se incomodar quando a gente vê um idoso com dificuldade de locomoção, tentando atravessar a rua, e todo mundo se compadece e rapidamente vai lá tentar ajudar, né? A gente tem que ter essa mesma visão na nossa vida e principalmente naquela, eu estava chamando aqui o pessoal um pouco antes, falando, tem que falar sobre violência doméstica contra a mulher, do mesmo jeito que a gente fala de futebol, tem que estar em todos os lugares, quanto mais falar, mais vai conhecer, e quanto mais conhecer, menos vai fazer, né? Então, a gente precisa falar muito mesmo, precisa ser chato, a gente precisa entender que essa é uma missão de vida nossa, se a gente não concorda com isso, a gente precisa ficar falando, dizendo, e quando a pessoa vem e conversa, não pode. Tem instrumento de proteção. Eu acho que esse recado é muito claro, né, de ter um instrumento existem vários instrumentos já estabelecidos, e eu tenho certeza que a Lei Maria da Penha, a aplicação dela hoje já está muito mais estabelecida, como é o caso que você falou. E antes da gente entrar um pouco nesse debate, que a gente explorou bastante essa primeira fase, você ia falar de que evolui, assim, né? Evolui para pior, vamos dizer assim, né? Depois dessa fase, que se não é cuidada, primeiro eu acho que tem esse alerta de que é possível cuidar, e eu acho que o grande recado é que quanto mais cedo começa a cuidar, melhor. E tem muitos relacionamentos que podem melhorar. Eu acho que isso é uma coisa, mesmo nessa fase inicial, não é necessariamente que não existe amor. Para quem olha para isso psicologicamente, sabe que se você entende que o que está acontecendo ali é a atuação de defesas emocionais, é possível ressignificar tudo isso, seja do lado do homem, seja do lado da mulher. Mas, infelizmente, às vezes isso não acontece. E aí vai para uma segunda fase, que você ia começar a falar. É a fase da agressão propriamente dita, né? É quando a gente já passou por toda aquela questão psicológica, porque o agressor, ele não se enxerga como tal, né? Ele se enxerga legítimo de praticar aqueles atos. Então, para ele é algo comum. Qualquer ser humano, né? Um ser humano, a gente tem essa classificação em direito, ser humano médio, eu acho horrível, mas ela existe. Mas um ser humano comum, vamos dizer assim, vai ficando irritado, você não consegue resolver aquele conflito, tua raiva vai aumentando, né? E uma das formas usuais de você externalizar a tua raiva é com atitudes físicas. Então, é um pouco que natural que aquela agressão verbal, psicológica, moral, ela vá se transformar na agressão física. E por que ela acontece? Inúmeros motivos. Mas aí é a fase que a gente diz assim, aqui é o momento, se você tiver força, se você tiver condições, e mesmo que você não tenha, por favor, se coloque em primeiro lugar. É aqui que você tem que parar, esse é o limite. Porque
eu já vou fazer aqui um briefing da terceira fase, mas assim, é nessa fase que você tem a certeza de que todos os limites de convivência foram rompidos. É muito difícil, e aí eu falo como leiga, mas queria que vocês dissessem como terapeutas, é muito difícil você reverter depois que uma agressão física já aconteceu uma primeira vez, né? Porque ela é cíclica. Então, primeiro eu agrido verbalmente, e aí nada acontece, eu me sinto legitimado a continuar agredindo, essa agressão vira física, e assim como uma reação química que ela vai subindo e de repente ela atinge um estado ótimo, depois ela vai cair. E o que é essa queda? É a terceira fase, que é o que a gente chama de lua de mel. Ele bateu, mas depois ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele me trouxe flores, a gente foi viajar, ele me deu uma joia, ele disse que nunca mais vai fazer isso. Ele pediu perdão, ele fez 1 milhão de posts, ele trouxe o carro de som, jogou pétalas de rosa. Até a próxima vez que ele se sentir compelido, ele vai voltar. Então, deixa eu explorar um pouquinho, terapeuticamente, essa fase 2 da agressão, que é meio senso comum dizer, estava ruim, já estava indo, está numa evolução, foi naturalmente para uma agressão. Então, de um certo olhar, mesmo terapeuticamente, tem sim esse ciclo vicioso que eu já falei na fase 1, que é existir aquela agressividade que é uma defesa com uma submissão que é uma defesa e que, se não tratada, não resolve nada e vai só evoluindo. Sim. Mas, infelizmente, não é na primeira agressão que uma mulher cai fora, nem vai procurar a polícia. E isso tem a ver com muitas questões de marcas emocionais, de que, às vezes, a vida é assim. Então, se de alguma forma essa mulher viu que este é o padrão certo, a vida é assim, isso não gera uma revolta. Para quem está vendo de fora, gera. Mas no emocional dessa mulher, existem recados, às vezes, das mães, de que falaram, não, aguenta mesmo, casamento é isso. Existem registros até de uma atração pelo pai, no sentido de gostar do pai, né? E falar, meu, homem é assim. E mesmo que o homem tenha comportamentos que aquela criança fala, não era para ser assim, tem outros sentimentos envolvidos. E é uma coisa que a gente vê assim, o nosso racional consegue separar, ou é uma coisa ou outra. O nosso emocional, ele consegue sentir amor e ódio pela mesma pessoa. E aí, muitas vezes, aquela emoção em relação a um homem que era agressor, que ela conhecia como agressor, tinha o desconforto, mas também tinha uma relação de amor. E, às vezes, então ela acha que homem é assim, então está tudo certo no emocional da pessoa. E um terceiro fator é que aquela solução da submissão, ela entrega para a pessoa um pseudo-amor. Então, ela fala, que é um pouco o que a Van trouxe, esse fato de reclamar da minha roupa é um ato de amor. Então, eu estou sendo cuidada, eu estou sendo olhada, eu estou sendo vista, eu estou apanhando, mas eu estou sendo vista. E o anseio por ser vista é tão grande que ela fala assim, tá certo, eu vou apanhar porque eu estou sendo pelo menos vista. Então, nessa fase, a gente tem como trabalhar, precisa trabalhar terapeuticamente, porque tem um limite realmente sendo ultrapassado, mas tem coisas que chegam a níveis que, às vezes, precisa chegar aí para a pessoa acordar e falar, olhe para você pode se ver. Então, do mesmo jeito que é muito saudável construir a independência financeira, a independência, a autonomia emocional é mais fundamental ainda. Porque nem a financeira vai buscar, e mesmo mulheres que têm autonomia financeira colocam assim, não, mas eu fico com ele por amor. Porque eu amo, ele na verdade não é amor que está ali, é uma dependência emocional que mesmo que ela tenha dinheiro, ela não vai largar. Então, tem uma realidade emocional que pode ser vista e sempre pode. Em todas essas fases, a boa notícia é que, do mesmo jeito que tem atitudes legais, né, jurídicas a serem tomadas, tem atitudes terapêuticas que podem ser tomadas. E também, só para complementar, é importante nesse momento, principalmente nessa parte da violência física,
muitas vezes tem a questão do medo que ela tem em relação a não só o medo de sair dessa relação e não conseguir, às vezes não é só a questão financeira, mas tem filhos, às vezes tem ameaças de perder a criança ou de não afastar o contato, começar uma alienação parental, começar a fazer situações ali que vai gerando também o medo também. E também, muitas vezes, a questão da violência às vezes, falar assim, ele me bateu, mas é uma prova, como eu falei, de amor, porque às vezes a pessoa, ou então ainda, na questão, falar assim, muitas vezes, porque ela merece, porque ela provocou, né? Tem muita, outra fala de senso comum, que é isso, ela pediu para isso, ela está pedindo para apanhar, que muitas vezes o que acontece, de muitas pessoas não falar, voltando à frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher, muitas vezes assim, entrar no julgamento. E uma coisa que eu acho importante é quando a gente vê uma situação de violência, mesmo quem está de fora, não entrar no julgamento. A gente não sabe o contexto que a pessoa está passando. O que a gente precisa fazer é acolher essa pessoa que está no sofrimento em si. Ela tem uma dor ali que precisa ser vista, precisa ser acolhida. E as pessoas que estão de fora, que às vezes não sabem como lidar com isso, fala para ela, orienta ela a buscar ajuda, buscar uma ajuda jurídica, buscar uma ajuda, orientação psicológica, buscar terapia, buscar formas para que ela possa se fortalecer, porque nesse lugar ela vai ter o acolhimento, primeiramente, e ter o reconhecimento de que ela está numa situação totalmente vulnerável e que ela não está sozinha, que ela tem meios, tanto legais, totalmente amparados, para poder ajudar nesse processo de reintegração à sua vida, né? Voltar a ter uma vida realmente inteira, porque a pessoa vai se despedaçando, né? A cada fase dessa violência há um despedaço, uma desconexão, ela vai se perdendo ali. E aí ela vai se afastando de quem ela é, se perdendo essa força interna, e faz ela não ter forças para tomar uma atitude. Então, é muito importante quem está em volta, a família, muitas vezes, que vê, sabe da agressão, muitas vezes, e não faz nada, né? Porque eu não vou me meter. Buscar falar, conversar com a pessoa, falar, também, falar assim, você não está sozinha, se você precisar, eu estou aqui, sabe? Abrir esse lado de apoio, né? Criar uma rede, as pessoas, em vez de falar, não vou me meter, não ou entrar no julgamento, ou não se meter, ou entrar no julgamento, né? Porque tem isso também, de falar, porque merece, porque isso, a gente tal forma, está procurando, enfim. Existem vários fatores, mas eu acho que uma das fases importantes é buscar esse acolhimento, né? E a terapia também, no caso, né, trazendo para o lado que a gente conhece um pouco mais, né, vai ajudar muito nesse, primeiro, acolher essa dor e ressignificá-la, para que ela possa ter meios para poder sair dessa situação. E uma coisa que é interessante do processo terapêutico, que o processo terapêutico é um processo de vínculo. E muitas vezes essas mulheres estão muito sozinhas, pelo que a Van falou, porque no parceiro ela não encontra segurança e na família ela não encontra acolhimento. Então, às vezes a terapia serve para ser um lugar onde ela encontra paz durante um momento da semana, ou 2 momentos da semana, ou alguns momentos da semana, onde ela consegue alguém que dá uma outra referência sem julgamento e com conhecimento de que aquilo é uma crise tratável. Porque o que acontece com muita gente, eu falei de 2 defesas, né, que existem muito comuns, como agressividade e submissão, mas tem uma terceira, que é a retirada. E muito que está por trás dessa fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é porque assim, eu não sei lidar com o que está acontecendo aí. Os dois não sabem lidar entre si, imagina eu de fora. E a pessoa aproveita para se retirar da situação. Então, você não vai achar um apoio que consiga te sustentar emocionalmente na família,
e não vai achar com o seu parceiro. Então, a terapia acaba sendo, se bem, né, estruturada para isso, consegue balancear o acolhimento e o tratamento, porque não é um bate-papo. O terapeuta vai começar a te deixar falar, te acolher, mas também te estimular a reconhecer algumas verdades, como você não está impotente, você tem opções, como às vezes você falou, nossa, do que a gente construiu de patrimônio, metade é meu. Isso é uma coisa óbvia para quem está com clareza emocional, mas muitas vezes, por causa dessas defesas, por causa dessas confusões que entram na cabeça de uma pessoa que não tem a maturidade e a estabilidade emocional, ela se perde aí. E o terapeuta vai começar a ajudar a pessoa a poder expressar emocionalmente o que está acontecendo, porque aí vai começar um processo de crescimento emocional e, em paralelo, vai tratar mesmo da dificuldade de estar em contato com o próprio emocional. E isso vai desse vínculo criado. Então, é uma relação que vai se criando ali que traz para ela a possibilidade de ter relacionamentos saudáveis, inclusive em outras áreas. Pessoas assim, às vezes, se sentem tão pouco acolhidas na sociedade que elas se isolam ainda mais, reforçando o ciclo da violência. Sim. Então, quando a pessoa começa a buscar uma terapia que ajuda nessa direção e não se assusta com o fato de coisas graves que acontecem, assim, você pensar numa violência sexual entre um marido e uma mulher, você precisa de alguém do outro lado que não vai se abalar com isso, que vai falar, eu sei que isso acontece, e eu sei que existem causas emocionais para isso, e eu estou aqui estável e maduro para te ajudar com isso. Porque se você também encontra um terapeuta que puxa os cabelos e fala, ai meu Deus, sua vida está desgraçada, aí a referência fica muito instável, né? Quando a referência fica instável, a pessoa tende a desestabilizar, é natural, infelizmente. Uma das coisas que eu queria dizer é o seguinte, pegando meu carregador aqui, uma das coisas que eu queria dizer é que a mulher fica muito preocupada, normalmente a prole acaba sendo uma responsabilidade feminina, né? Ainda bem que são novos tempos e isso tem mudado. Eu costumo sorrir, assim, eu me pego sorrindo cada vez que eu vejo um pai carregando criança, levando para a escola. Eu acho a coisa mais bonita do mundo, porque as pessoas não fazem ideia de quanto isso é importante. E no inconsciente da criança, estou dizendo isso porque eu fui uma criança que meu pai me levava para a escola, né? E isso fez toda a diferença. Isso vai trazendo também uma humanidade para o gênero masculino, ele serve como referência, ele não deixa a sexualidade daquele homem, a masculinidade daquele homem, ela não está sendo colocada à prova quando ele tem atitudes paternais, né? E ter atitudes paternais é trocar o seu bebê, é levar à escola, é levar ao pediatra. E qual o problema se a mãe não está presente porque está trabalhando e o pai vai fazer isso? Não tem problema nenhum. Aquela criança é responsabilidade de ambos. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu fiz essa menção? Porque, normalmente, o que é mais comum é que a mulher que a violência que está na condição, né, de amparada aí pela Lei Maria da Penha, quando a gente vai solicitar uma medida protetiva, o que é essa medida protetiva? Então, o agressor, ele fica impedido por uma decisão judicial de se aproximar do lar dele, ele deixa de poder frequentar aquele lar familiar, aquela estrutura familiar dele, ele deixa de poder adentrar a casa, porque a gente sabe que a proximidade vai fazê-lo agredir a mulher. Ele deixa de... ele não pode se aproximar dessa mulher. E tem outra coisa, né? A gente tem a questão dos alimentos provisórios. Porque se aquelas crianças são sustentadas por pai e mãe, né, cada um aí na sua proporção, na hora que você rompe isso, é natural que você tenha que ter os alimentos sendo pagos. Então, a gente tem um estabelecimento. Por isso, a completude, por isso os elogios à Lei Maria da Penha, porque ela tem esse tipo de previsão. Você vai lá, numa medida protetiva, agora eu vou falar de maneira operacional, né, do que é o que a gente vê quando a gente vai pedir. Você chega lá na delegacia, vai ter uma série de
coisas para preencher, uma série de perguntas para preencher. Você tem crianças no lar? Você precisa, você é dependente, você se considera economicamente dependente? Quanto ele ganha? Quanto você ganha? Você precisa da colaboração dele, da ajuda dele para pagar as contas da casa? Tudo isso é preenchido, né, dentro da Delegacia da Mulher. Você preenche um formulário, e nesse preenchimento de formulário, imediatamente a delegada já vai submeter, ela vai dizer se ela entende que é necessário ou não o estabelecimento de uma medida protetiva, a concessão de uma medida protetiva, por conta do perigo que essa mulher está sofrendo, ou está exposta, né? E lá na decisão do juiz, ele fala, estabeleço provisoriamente tantos salários mínimos a título de alimentos, que depois, na verdade, esse assunto, o assunto alimentos, que é conhecido como pensão, né, vulgarmente conhecido como pensão, ele é um assunto que ele está dividido, ele fica sob a responsabilidade das varas de família. Mas, emergencialmente, a gente tem as varas em alguns lugares, tá? Outros não existem aqui no Brasil, nesse país continental. Você tem as varas de violência doméstica. Aqui em São Paulo temos varas especializadas em violência doméstica. Na ausência de uma vara de violência doméstica, um juiz, aqui, quando você distribui em qualquer delegacia, vai para o criminal, né? A depender ali da regionalidade, vai para o Fórum Criminal da Barra Funda. E aí o juiz da vara de violência doméstica, ele vai dizer, vou determinar aqui um alimento provisório de, sei lá, 2 salários mínimos, até que o assunto possa ser submetido adequadamente a uma ação de alimentos. Vou afastá-lo do lar, eu não estou rompendo o vínculo conjugal. Eles ainda são casados, mas eu estou tomando uma medida emergencial para preservar a integridade física dessa pessoa, para que ela não morra, né? Para que ela não fique, por exemplo, ela não se torne uma pessoa portadora de necessidades especiais. A gente tem mulheres que perdem a visão, perdem membros. É sério. E a gente acha que aquele xingamento pequeno não vai chegar no óbito. E aí eu faço um outro recorte, que há pouco tempo a gente teve a implementação, né, o reconhecimento dos crimes de homicídio praticados contra o gênero feminino. Eles hoje têm um nome diferente, eles se chamam feminicídio. Vou dar um exemplo prático. Alguém cometeu um crime de homicídio e matou uma mulher. Matou por quê? Porque eles entraram ali em luta corporal, estavam brigando, enfim, e matou uma mulher. Mas você conhecia essa mulher, você vivia com essa mulher? Não, foi uma briga aí generalizada, uma briga de torcida, vai. Essa coisa horrorosa que acontece no Brasil, as pessoas vão lá para se divertir e, de repente, vem a óbito. Um homem matou uma mulher, isso é feminicídio? No meu entendimento, não. Por quê? Era uma briga de torcida. Eu tenho uma relação afetiva com essa mulher. E eu tenho um ódio. Eu não sei lidar com o fato dela me rejeitar. Eu não sei lidar com o término do relacionamento. Aquilo começou com um xingamento. A família disse que tinha que suportar. A sociedade falou que não ia meter a colher. E esse homem ficando cada vez mais agressivo. E ninguém fazendo nada. E todo mundo dizendo que homem é assim mesmo. E aí, o que acontece? Ele tira a vida dela, né? Às vezes num bate-boca, começou num bate-boca. Às vezes ele fez ingestão de álcool e ou drogas, né? Que a gente sabe que a pessoa vai saindo ali e a gente chega num homicídio. Antigamente era só um homicídio. Não pode ser só um homicídio. Isso é um feminicídio. Você fez isso por conta que ela era mulher e porque ela era a sua mulher. E é interessante, Amanda, que você traz isso junto com o começo da sua fala, que hoje você já vê homens muito diferentes. Eu mesmo sou pai de 2 filhos e toda a minha formação foi de um pai participativo.
Então, sempre que falam isso, eu ressalto que existem muitos homens muito participativos, conscientes do papel paterno. Eu não sei dizer em percentual, porque mas infelizmente é uma chama... desconstrução do senso Mas o comum. que é importante disso terapeuticamente? Esta clareza de que a realidade é outra. Não é tão simples para quem está em sofrimento psíquico. Entra muitas imagens, muita confusão. Então, a gente aqui pode falar muito sobre o que é o certo de fazer, né? Com essa consciência que você tem, de que eu acho que essa live serve muito para acordar de que existe lei. Inclusive, é muito importante trazer essa informação sobre alimentos provisórios, né? Porque a mulher, às vezes, não é só a questão da dependência financeira, ela não sabe como vai se manter. Às vezes, ela tem a casa de um parente para ir, etc. Mas se tem filhos, muitas mulheres ficam preocupadas, falam assim, não, vai afetar meus filhos. Então, tem muitas informações que são fundamentais trazer. Mas a gente tem que trazer de que não é tão simples assim para quem está num estado psíquico de baixa autoestima, de inconsciência da sua própria confusão psíquica. Porque, às vezes, entra tanta informação e ela não acha amparo. Eu falo com uma pessoa, diz que tem que fazer tal coisa. Falo outra pessoa, tem que fazer outra coisa. Perdida mesmo. E em algum momento ela precisa cuidar de si. E o que é mais interessante, às vezes, porque nem todo mundo chega à fase 2, a uma violência, uma agressão. Muitos casais vivem esse limiar. Ai, tá ruim, tá agressivo, eu me submeto, por muitos anos. E ficam meio numa briga ali. É muito importante que a pessoa perceba o prejuízo para ela. E, às vezes, o homem pode perceber. Fala assim, e, às vezes, a mulher pode ajudar. Fala assim, essa agressividade está errado. Você jogar a sua agressividade para cima de mim está errado. Quando vai buscar ajuda. Às vezes, ainda que a mulher, claro, possa trabalhar as questões dela, às vezes é a melhor ajuda que ela faz. Seja juridicamente, e às vezes sim colocar uma medida protetiva nessa fase 2 é a melhor coisa que ela faz pelo homem, mas o homem que está ouvindo essa live pode também falar assim, peraí, a agressividade é um problema, é um grande problema para o homem. Porque N fatores levam a isso, mas se ele reconhecer que é um problema, ele pode buscar ajuda também. Então, eu acho que nessa ponte do que a gente está fazendo, que é a violência doméstica e a terapia, a chave é que a gente ajude as pessoas a saber que terapia não é bate-papo, eu não vou lá contar minha história, sabe? Porque às vezes tem muito... psíquica nunca foi tão importante. A pandemia trouxe para gente, desculpa interromper a sua fala, mas assim, ó, o número de violência doméstica na pandemia aumentou exponencialmente. As pessoas nunca se divorciaram tanto, porque elas não conseguiram e não suportaram mais viver sob o mesmo teto. Saúde psíquica é importante. Hoje a gente tem gente se afastando do trabalho, sendo afastado, né, pela Previdência Social, porque não tem saúde psíquica. Nós estamos na condição de humanos, de sociedade humana organizada, estruturada, há 5.000 anos dizendo que saúde psíquica não é algo relevante, né? Violência psicológica tem um nome corriqueiro na sociedade brasileira, chama mimimi. Ah, ela está menstruada. Está naqueles dias... Para com essa frase horrorosa, não fala isso. Procure você primeiro ter saúde psíquica, né? E depois chamar o seu companheiro ou a sua companheira para convide-o a também criar essa saúde psíquica, porque é a ausência da saúde psíquica de si que traz um relacionamento tóxico e doentio, que vai terminar na fase 1, 2 ou 3, né? Também só para complementar, também assim, quando a gente perceber a relação que você está, porque muitas vezes você está num relacionamento e perceber o quanto assim as questões, por exemplo, de autoestima, de projeção em relação ao outro, faz você se sujeitar a situações que não são saudáveis. E o porquê você está ali? Essa pergunta vai fazer você voltar para si. Por que eu estou numa situação que eu
eu me sujeito a uma violência verbal, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, enfim. Por quê? Eu aceito uma situação... Por que eu me submeto, né? Por que eu me submeto a isso? O que entender, assim, o que é uma relação saudável, entender por que você está numa relação que você não tem não está recebendo nada disso e por que eu continuo ali, né? Sim, sim. Essas questões para poder você começar a despertar e perceber o que é sair de relações disfuncionais, porque hoje em dia existem muitas relações, que nem pegando exemplo, de brigas, e achar normal brigas, ficar o tempo todo brigando, briga, volta, separa, volta, briga, volta, separa. Isso é colocado em música, né? Que é bonito, a gente briga, depois a gente se ama. Isso, então você vê que tem todo um senso, tem toda uma questão... Senso comum, ele corrobora, né? E você vê que isso está na mídia, está nas músicas, e isso vai criando, a pessoa vai crescendo, vai absorvendo isso como algo natural, como algo aceitável, né? Então, eu acho que trazer essas reflexões que eu acho que a proposta, né, até a gente já ir concluindo um pouco, já deu tá um tempinho já, para a gente já ir para os minutos de conclusão, mas pensar que o convite dessa live é trazer essa visibilidade, é trazer informação, fazer com que a gente comece a refletir sobre situações que não são... assim, como você comentou, tem as leis, né? Tem a Constituição, mas também tem os direitos humanos, tem aí que aí as pessoas não conhecem quais são os seus direitos. Isso sujeitam a situações de violência, de anulação, de não ter os seus direitos básicos, que é o respeito, né? E aproveitando, já que você já deu o spoiler da fase 3, né? Que é a fase da lua de mel, que é um pouco do que a Van trouxe, né? Fala assim, é assim mesmo, se a gente briga, mas depois se ama. Qual que é o grande problema terapêutico da fase 3? Que, só para reforçar, é a fase da lua de mel, onde brigou, soltou aquela tensão e Isso. parece que alivia. Aí nunca mais vai fazer. Mas isso, emocionalmente, parece que aquelas defesas da agressividade e da submissão funcionaram. E aí, o emocional fala, dá certo, eu aguento uma porrada, eu bato mesmo, mas depois funciona. Só que não é, né? Só que não é. Não é, porque não mudou a raiz do problema. E isso você vai fazendo, isso retoma, e a pessoa não toma atitudes. Aí ela se torna impotente. Porque... E aí que vai perpetuar, né, Heitor? Porque, assim, eu ouvi isso, né, hoje, na consulta. Eu perguntei para a mulher, os seus filhos te apoiam? Eu estou falando de 2 adultos de 30, 35 anos. Seus filhos te apoiam? Sim, mas eles dizem que enquanto eu não fizer nada, eles não acreditam na minha vontade. As pessoas, os seres humanos, não acreditam no que a gente faz. Mas tem um recado. Tem um recado, que é onde a terapia mais pode ajudar. Porque enquanto a pessoa realmente não toma atitude, ela pode falar o que ela quiser. Porque, às vezes, no mental, eu deveria isso, eu deveria aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando ela não consegue alinhar a fala com uma atitude, ninguém vai dar... A fala vai ficar vazia. E o que a terapia ajuda? Ajudar na atitude. Porque a atitude demanda uma estruturação emocional que sustente aquilo. E, só para você ter uma ideia, a gente trabalha muito assim, até a pessoa toma uma atitude, depois recai. Recaída é um tema que é tratado na terapia. Porque não é assim que, consegui tomar tal atitude, agora eu vou tomar sempre essa. Não. Existem registros de história daquele uso daquela defesa, do uso daquele comportamento. Então, não é assim. Mas é possível. E é possível para os dois. A gente acha assim, um homem agressivo vai ser sempre agressivo. Não existe isso. Uma mulher submissa vai ser sempre submissa. Não existe. Todo mundo
tem a capacidade de mudar. Mas precisa, é que nem é engraçado, né? Porque quando a pessoa está com problema no joelho, ela vai no ortopedista. Quando a pessoa está sofrendo de temas emocionais, ela vai falar com a amiga ou com um amigo. Eu sempre digo o seguinte: olha, para mim o dinheiro mais importante ele não é gasto, ele é investido, é no terapeuta. Sabe por quê? Daí o terapeuta é a pessoa que eu, por algum motivo, decidi confiar para dizer se a atitude que eu estou tomando ela é coerente, inclusive, com a minha capacidade emotiva, né? Então, eu digo sempre isso para as minhas clientes. Olha, você precisa estar assistida por um terapeuta. Não faça de mim a sua terapeuta. Eu não sou terapeuta, né? Eu sou, tá no incêndio, eu sou o bombeiro, entendeu? Primeiro, eu tenho integridade física. Porque o terapeuta vai ajudar até não para dizer o que a pessoa vai fazer, mas ajudar a pessoa a tomar uma decisão dentro da psique dela que seja coerente para ela e bancar aquilo. Esse é o verdadeiro empoderamento. E aí é que a gente sai do senso comum e constrói uma psique saudável. E precisa de base para isso. Tem uma composição. A história de ser terapeuta é uma mescla entre o conhecimento técnico, porque tem que ter muito, não é qualquer um que mexe na psique, né, que atua e sustenta essa base da psique, com muita experiência de vida, assim, a sensibilidade de poder olhar para uma situação e não se desesperar, ter construído a própria estabilidade emocional para estar ali ancorando o processo do outro. E é para isso que a gente estuda e cuida e faz, e isso, uma pessoa de senso comum ou que não construiu isso com essa intenção não vai fazer. Então, é aí que está a beleza de trabalhar junto. O jurídico, eu não posso orientar nada juridicamente para ninguém, mas eu gosto de ter parcerias para isso, para dizer assim, não, ó, existe um componente, é que nem com psiquiatra, que a gente também faz parceria com psiquiatra, por quê? Porque tem certas coisas que a gente não consegue tratar sem a ajuda de um psiquiatra. Tem coisas terapêuticas, tem níveis terapêuticos ou processos de conhecimento que a pessoa não está num nível de precisar de um psiquiatra, mas tem níveis que precisa. O tratamento não vai andar sem o apoio de um psiquiatra. Então, cada um fazendo a sua parte, a pessoa fica muito estruturada. E isso eu acho que encerrar a minha fala nessa fase da lua de mel é uma fase que precisa de muita atenção. Não acredite que passou. Eu acho que assim, mas aproveite, dê uma aliviada, busque alguém, busque uma ajuda, porque você pode prevenir de que aconteça de novo. É na fase da lua de mel que os feminicídios mais acontecem. Porque é aí que é mais difícil buscar ajuda. A pessoa acha que passou. Então, esse eu acho que é o encerramento da minha fala, nessas 3 fases que a gente pôde passar aqui, é isso. Não acredite que passou, porque não passou dentro de você. Você acredita que aquela é uma solução que funciona e não é. Sim, e também só para acrescentar essa parte da fase da lua de mel, existe também essa questão da esperança, né? De achar que a pessoa vai mudar, ela mudou o comportamento, ela voltou a ser antes, né? Porque inicialmente o relacionamento não começou numa violência, né? Então ela criou um vínculo ali de confiança com a pessoa. Isso foi aos poucos sendo minado, essa confiança, através de vários fatores que a gente conversou bastante durante a live. Mas essa questão de buscar, não acreditar nesse processo. Melhorou. Porque se tem todo um histórico ali e não houve, e a mudança, para você ter uma mudança comportamental, ela não é milagre. Ela não é uma coisa mágica. Ela tem um processo, tem um querer do outro. Ele pode falar que quer mudar. Sim, eu acredito que o ser humano tem essa capacidade de querer mudar, mas é o tempo que vai dizer se a pessoa mudou, né? Então, a mudança comportamental, ela é um processo, não é uma coisa que você falou e já vai virar a chave ali internamente, inconscientemente, mudei. Não, tem todo um processo, vai ter as recaídas e tudo mais.
Então, tem todo um processo ali que precisa ser acompanhado. Então, Sabe que até isso a lei prevê? Uhum. O homem seja submetido a um tratamento que ele comparece semanalmente, enfim, aí com a periodicidade que o sistema, que o programa determina, mas ele entende que a atitude dele não é comum. Imposições que o juiz pode submeter àquele agressor é que ele compareça às reuniões do programa de reciclagem, né? É como se fosse uma reciclagem masculina, né? Para que ele deixe de ser um agressor. Então, até esse tratamento psicológico, ele tem previsão na lei, porque se você não enxergar o problema da violência doméstica como um problema social, a gente nunca realmente vai parar e se debruçar sobre isso. Se a gente não entender que uma mulher desestruturada, uma mulher que é violentada, ela desestrutura toda uma sociedade, né? Seja porque ela é a provedora, seja porque ela é mantenedora, porque ela é o veículo aí de reprodutividade da espécie humana, e se a gente não trouxer, e ela que acaba preponderantemente ficando responsável pela criação da prole, pelo desenvolvimento, o que ela vai fazer? Ela vai perpetuar esses valores. Ela vai passar de geração para geração, que é esse o caminho. O homem berra, ele é macho. A mulher berra, ela é grosseira. O homem se impõe, ele é correto, é decente, é firme. A mulher se impõe, ela é mal amada, né? Sendo aí para os mais vulgares, inclusive falando sobre questões sexuais dessa mulher, né? E ouvindo de outras mulheres. Eu sou uma mulher um pouco mais brava, eu tenho... Eu acho que assim, a gente já está aqui a 1h15. Eu queria perguntar quem é a Lívia, se ela quer falar. Eu vi que tem uma pessoa. Não gosto de falar no lugar que as pessoas não podem falar. Deu nem, mas não apareceu. Deixa eu ver se a Lívia chegou aqui. Porque ela mesmo. Aí, ó. Oi, Lívia, bem-vinda. O seu microfone está mudo. Lívia, só uma coisa, a gente está gravando. Você quer que a gente pare a gravação para você falar? Ou você quer falar, pode gravar para todo mundo saber aí o que você vai trazer? Você está no mudo ainda, a gente não está te ouvindo. É verdade. Você está no... Pera. A gente não está te ouvindo. Ativa o microfone. Mas ela desmutou o microfone. Desmutou. Agora está conectando. Agora vai conectar o som. Aí, pronto, estamos te ouvindo. Agora só desmuta o microfone. Agora apareceu o microfone, só que ele está mutado. Você só tem que ir nele e... Você tem que ir no lugar do microfonezinho onde você começou. Não, mas aperta de novo. Ele deve estar vermelho. Engraçado. Ela não está... Você consegue, como administrador, soltar o microfone dela? Eu cliquei aqui para pedir para ativar o som. Não, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação. Isso. Escuta a Lívia assim que a gente interromper a gravação, para ver o que ela quer comentar, alguma coisa assim. Agradeço. Era para ouvir. Peraí. Ela está conectando de novo o áudio. Então, enquanto está conectando... Aí. Se agora foi. Lívia. Na hora que conecta, ele está travando direto. Ele está mutando. Quando você está conectando, aí só vou dar uma palavrinha final para poder encerrar a gravação da live. Está ativando aqui o som. Eu acho que é importante né, para a gente chegar a assim, perceber, acho que é uma fala importante, assim, você não está sozinho. É isso aí. É o mais importante.
a gente tem essa consciência que existem ferramentas, tanto jurídicas como psicológicas, para te fortalecer e te ajudar em cada fase, para que você perceba que você pode tomar alguma atitude, que você não está desamparada, desconstruir várias crenças, várias falas de senso comum, que faz com que você não busque ajuda, né? Então, o que eu gostaria de mostrar aqui é esse acolhimento. Eu acho que nós estamos aqui, a proposta dessa live é mostrar esse acolhimento, mostrar que é possível você reverter essa situação no início, sair de uma relação que está adoecida, né? E buscar seguir o seu caminho, ter novas escolhas, recomeçar, porque você merece ser feliz, você merece estar num relacionamento que te traga paz e felicidade e todos os desejos que a gente pode querer para a vida. Sim, não importa o tempo que você está nessa relação, pode ser um mês, uma semana, um ano, 30 anos, 40 anos, não importa, você tem, a qualquer momento, você tem a chance de recomeçar a sua vida e ser feliz. E você não está sozinha para isso. A gente está aqui para mostrar que é possível, que você pode fazer a escolha a qualquer momento e estar amparada para isso, que existem formas. Essa live é esse convite de trazer essa informação. É isso aí. Eu, como mensagem final, falo que tanto homens quanto mulheres podem buscar ajuda. A ajuda terapêutica, ela é fundamental para a estruturação do ser humano como ser humano. E o ser humano como ser humano, ele consegue conviver um com o outro em paz. É possível isso. Para até descobrir se naquela relação existe de fato amor ou não. Porque não dá para saber só porque tem um caso de violência se realmente não há amor naquela relação. Mas trabalhando terapeuticamente, a gente consegue retomar o humano que existe em cada uma dessas pessoas e aí sim descobrir o que está acontecendo ali. Amanda, quer fazer um fechamento? Para a gente... Fechamento para mim é o seguinte, enfim, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente é um canal aberto. Não deixem de acreditar que dá para fazer um novo começo, porque o passado já foi escrito. Mas quem te disser que não dá para fazer um novo começo é porque talvez essa pessoa não tenha elementos para conseguir fazer um novo começo. Eu digo a vocês que todos os dias eu escolho fazer um novo começo, seja numa questão micro, numa média ou numa macro. E dá para se refazer. Dá trabalho, dói bastante, mas é possível. Quando a gente se escolhe, olha, é sensacional. Então, se você está ouvindo isso, é vítima de violência doméstica, procure um profissional ou uma profissional com a qual você tenha empatia, né? É o famoso deu match do Tinder, porque por algum momento você vai ficar com a tua vida muito envolvida com aquela pessoa, né? Então precisa ter uma empatia, assim, precisa ter uma conexão, precisa ter uma coisa energética, né? Eu digo, porque o nível de confiança, ele precisa ser muito alto. E por algum tempo, a tua vida vai estar nas mãos daquelas pessoas, né? Seja do terapeuta, seja da advogada. Eu costumo dizer para as clientes que vêm comigo, eu digo assim, ó, eu preciso que você tenha muita confiança em mim, mas quem vai dizer se você confia muito em mim é você. Então, confie muito no profissional com o qual você vai lidar, porque é ele que vai te ajudar a atravessar o deserto, mas não deixe de se escolher, não deixe de tomar as medidas necessárias, sabe por quê? Você vai ficar em paz consigo, você vai ter a sensação de que você fez tudo o que estava à disposição, e muitas, muitas mulheres pagaram com a vida para que hoje a gente pudesse chegar a qualquer hora do dia ou da noite, numa delegacia e dizer, eu tenho meu direito. Muito bom.
Então, eu vou interromper a gravação, mas eu achei uma delícia, nem viu o tempo passar, né? Foi bem tranquilo. Dava para falar mais horas aqui, mas eu vou interromper agora então, e a gente